Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre memórias literárias. Objetivos: resgatar a história familiares da oralidade por meio de entrevista, transformá-las em texto de memórias literárias. Reconhecer características do gênero memorialístico. Você já leu Memórias? Que tal acessar? Museu da Pessoa, disponível em acervo Museu da Pessoa. Com isso, você acessa uma plataforma digital colaborativa, que vai preservar e disseminar memórias de pessoas comuns. Com que objetivo? Fomentar a construção do legado cultural e social das diferentes comunidades. Para nos auxiliar aqui na aula, temos quem? O nosso intérprete Ronaldo. Sinal de memórias, Rô? Isso! E toda a nossa equipe. As memórias literárias no Brasil foram inauguradas por Visconde de Toné. Visconde de Toné, no final do século XIX, então inaugurou esse gênero. E elas não seguem uma sequência temporal de fatos. Elas seguem a fruição. Conforme a pessoa vai lembrando, vai tendo as reminiscências, ela vai narrando, vai contando. O texto que vamos analisar é do escrevendofuturo.org, por Luiz Felipe Cândido Pires, intitulado "É moleque, vem pra dentro". Te convido a participar da leitura do texto. Nasci nesse lugar, tenho orgulho em dizer que meus pais ajudaram a criar o bairro. No local havia apenas um lixão. Os primeiros moradores foram chegando e, com a cara e a coragem, foram construindo suas casas nos arredores. Não vou mentir, eu costumava procurar brinquedos e outras tranqueiras no meio do lixo. Às vezes, conseguia achar alguma coisa boa que prestava para usar. Como marca estrutural do gênero, o que você já percebeu, meu caro estudante? Claro! O texto está em que pessoa? Olha aqui, ó, em primeira pessoa. Olha o verbo, nasci. Quem nasci? Eu. Então, o texto em primeira pessoa, eu noto que assume-se a entrevista como parte do processo da construção discursiva do gênero, e o narrador é o que? É o sujeito que vai trazendo as suas reminiscências. Reminiscências são lembranças, memórias. Outra marca estrutural do gênero são as sensações, Então, a mistura dessas sensações, as impressões que elas podem despertar, no lembrar, no rememorar. Por exemplo, se ele lembra de um brigadeiro, ele vai lembrar o quê? Do aroma, do sabor, do formato, Então, essas sensações. A literalidade. E o que eu entendo por literalidade? As impressões de cores, cheiros, comparações entre o que se conta, o que se vive, se viveu, entre o presente vivido e o passado. Observe, hoje sou adulto e não moro mais no bairro, mas não perdi as boas lembranças que tenho. O lixão deu lugar ao Jardim das Flores, bairro de meus pais. Comecei como engraxate e hoje tenho minha própria empresa. E meus 12 irmãos trabalham comigo. Sinto falta do tempo em que precisávamos nos preocupar com drogas ou violência. Às vezes, em visita ao bairro, fico procurando minha infância em alguma esquina. Perceba que entre as marcas estruturais do texto, eu vou ter as expressões adverbiais. Você lembra, Expressões adverbiais são importantes expressões que marcam o quê? O tempo decorrido, porque situa o leitor nos fatos narrados, sejam circunstâncias de tempo, de espaço, Então, nas lembranças, vai marcando o contraste com as expressões que determinam o quê? O ato enunciativo. Outra marca estrutural do texto memorialístico é o jogo dos verbos. Como que funciona isso, prof? Funciona assim. As narrativas, em geral, são construídas com verbos no pretérito. Vamos esclarecer que essa característica é essencial no gênero memórias, porque eu estou lembrando, então, pretérito. Quais pretéritos? Então, vamos por partes. O pretérito perfeito, que indica uma ação que começou no passado e terminou no passado, é uma ação pontual. Então, vai acontecer num determinado local, num ambiente.
Se for o pretérito imperfeito, é uma ação o quê? Habitual, que se repete. Então, começou no passado e continua até hoje, vai repetindo, tá? Então, marca a sequência de ações narradas, típicas do texto narrativo. Com isso, chegamos à atividade 1. Releia. Não vou mentir. Eu costumava procurar brinquedos e outras tranqueiras no meio do lixo. Às vezes, conseguia achar alguma coisa boa que prestava para usar. Na letra A, como esse trecho, o autor do texto quis dizer o quê com esse trecho? Na letra B, te pergunto, quanto ao narrador do texto estudado, podemos afirmar que se trata de que tipo de narrador? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, vamos gabaritar a atividade 1? Olha só, com esse trecho, o que o autor quis dizer? Então, ele assumiu que recolhia e aproveitava objetos encontrados no lixo. E quanto ao tipo de narrador? É o narrador personagem, e eu comprovo, ó, hoje sou adulto. É o depoimento dele, ó, o verbo está em primeira pessoa, tá? Então, ele coloca isso, ó, comecei. Então, para determinar o narrador, eu avalio também quem? Os verbos, né? E a partir disso, eu já determino que é um narrador personagem. O narrador e o foco narrativo. Então, é o elemento fundamental, né, o narrador, para o sucesso do texto. Isso é meio óbvio. Por quê? Porque ele é o dono da voz que conta os fatos e o seu desenvolvimento. Então, o narrador aqui vai assumir uma posição em relação ao fato narrado. A isso chamamos de foco narrativo, muito bem. E o seu ponto de vista constitui o quê? A perspectiva a partir da qual ele conta a história. No nosso caso aqui, está contando sobre a perspectiva dele, narrador, personagem. Em relação aos tipos de narrador. Opa, tipo de narrador, prof? Nós temos então, vamos rever aqui, narrador personagem. O que ele faz? Participa da história, ele mesmo conta, inclui-se na história. Narrador observador, apenas está vivenciando, vendo, né, aquilo e conta. Ele está lá fazendo, ele foi, tá? Dessa maneira. E o narrador onisciente é em terceira pessoa e é como se ele olhasse de cima. Então ele tudo sabe, tudo vê, sabe o que a personagem e o protagonista e todos da história falam, pensam, sentem o que vai fazer a seguir. Por isso o nome, ó, onisciente, ok?
Memórias literárias. Algumas características, então, que já vimos até aqui. Primeira delas, são textos narrativos. Segunda, o enredo deve ser o quê? A recriação da realidade e não uma reprodução. Terceiro, é um texto que recria uma realidade vivenciada por outro, em outro momento. Com isso, temos a atividade 2. Olha só que interessante. De acordo com a leitura que realizamos, o que se pode afirmar sobre esse texto? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo atividade 2. Então, o que eu já posso relatar aqui? Que os fatos vivenciados pelo personagem, no gênero discursivo do campo artístico literário, no qual o autor é o quê? É também o narrador, né, de suas memórias. Transportando quem? O leitor ao encontro afetivo com o seu passado e despertando assim as emoções no leitor. Seguimos com outro texto de memórias, né? Então, de Lázaro Ramos, do livro Na Minha Pele. Olha o fragmento apresentado, então, do livro. Ele apresenta o vocabulário usado na ilha de Paraty. Então, veja bem. Talvez você, minha companhia de viagem, não saiba o que quer dizer tomaquê. É uma redução como oxente, que quer dizer o que é isso, minha gente? Ou, ó pai, ó, que é olhe para isso, olhe. Ou seja, é simplesmente me tome aqui, do outro lado da margem. É muito mais gostoso gritar, toma aqui! Atividade 3. Em que situações essas expressões ocorreram na fala e quais os contextos? Na letra A. E na letra B, o uso das expressões ocorre pelo fenômeno da variação linguística. Essa variação ocorre no nível coletivo ou individual? Faz que eu já volto.
gente, meus alunos, voltei! E o tema é bem esse, né? Variação linguística. Então, vamos lá. Da letra A, nós vimos o quê? Que essas expressões ocorrem na dimensão regional, pois são expressões próprias dos falares de determinadas regiões, né? Na letra B, essa variação ocorre coletivamente e individualmente. Então, a variação no nível coletivo, por quê? É observada em uma comunidade de falantes. Também em níveis lexicais e estilísticos pragmáticos, pois os falantes fazem uso de diferentes palavras para expressar determinadas emoções e as utilizam em situações de informalidade. Vamos para mais uma atividade? Atividade 4, então eu tenho um trechinho. Talvez você, minha companhia de viagem, não saiba o que dizer toma aqui. Identifique a companhia de viagem a que Lázaro se refere. Na letra B, que relação pode se estabelecer entre memórias e viagem? Faz aí rapidinho que eu sei, eu já volto. Voltei. E quando eu retomo esse trecho, né? Vamos voltar aqui no texto para ver bem, o que eu vejo? Talvez você, minha companhia de viagem, não saiba o que quer dizer toma quê. Aí ele explica, é uma redução como oxente, que quer dizer o que é isso, minha gente? Ou ó pai, ó, que é olhe para isso, olhe. Ou seja, é simplesmente me tome aqui, do outro lado da margem. É muito mais gostoso gritar, toma aqui. A questão é, a companhia de viagem a que o autor, Lázaro Ramos, se refere, quem é? Então, é o leitor, você é a companhia de viagem a que ele se refere. Na questão B, que relação pode se estabelecer entre memórias e viagem? A relação é o quê? Uma viagem simbólica no tempo e no espaço. É essa relação que fica subentendida. Mais uma marca, né, estrutural do gênero. Então, nós temos aqui o jogo passado, presente, né? E como isso vai funcionar? O eu narrativo na construção discursiva das lembranças precisa fazer o quê? Marcar o contraste entre a situação vivida, as memórias, e o tempo da enunciação. De certa forma, esse jogo precisa ser sentido pelo leitor e precisa ser marcado, pelo menos na conclusão.
Observe aqui o final do texto anterior, né? Será que isso de fato ocorreu? O que você me diz? Dá uma olhadinha aqui, ó. A professora vai colocar no texto. Moleque, ele conta que nasceu no lugar, que tem orgulho, que às vezes conseguia pegar. Aí depois ele segue o texto dizendo: hoje, primeira marca, sou adulto e não moro mais no bairro, não perdi as boas lembranças que tenho. Então, o lixão deu lugar ao Jardim das Flores, bairro dos meus pais. Comecei como engraxate e hoje, ó, mais uma marca. Tenho minha própria empresa e meus 2 irmãos. Sinto falta do tempo em que não precisavam nos preocupar. Às vezes, em visita ao bairro, fico procurando quem? A minha infância. Então, aqui eu já percebo as marcas, né? E o texto memorialístico, né? Ele usa muito essas expressões adverbiais, ele usa muitas marcas, justamente com que objetivo será? Você já se perguntou? Exatamente, acertou quem respondeu que é preciso marcar o jogo passado, presente, porque vai mostrando que é uma memória, uma discussão que ele está lembrando, a reminiscência, né? No outro texto, por exemplo, o que ele fala? Sobre a companhia de viagem. Então, ele convida o leitor, né, para dizer aqui sobre o vocabulário e vai colocando esse depoimento sobre o quê? Sobre o vocabulário na Ilha do Paraty. Então, nas memórias dele, o que está chamando a atenção, né? O falar, né? Ou seja, as expressões utilizadas na dimensão regional. O que eu noto, então, num texto memorialístico? As lembranças, as colocações do autor. Uma sugestão de atividade é: em prólogo, ato, epílogo, a atriz Fernanda Montenegro narra o quê? Suas memórias, apresentando lembranças pessoais e de sua profissão artística. Relembrando o quê? Seus 70 anos de carreira. Fernanda Montenegro, além de episódios de sua vida pessoal. Lembrando que a Fernanda tornou-se imortal da Academia Brasileira de Letras, né? Uma das mulheres aí ao longo da academia a ocupar a cadeira de número 17. Com isso, o que aprendemos? Identificamos um texto memorialístico, informações como o que, quando, onde, como, com quem aconteceu são importantes para a produção de uma memória. Estudamos a variação linguística. Neste vídeo falamos sobre memórias. Espero que vocês tenham gostado e até breve.